Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos dar sequência à apresentação do Sejusc e vamos falar também sobre o NUPEMEC e as políticas do CNJ para o desenvolvimento das soluções de conflito por meios adequados dentro dos centros judiciários. Fica aqui com a gente e confia. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência, sou Asdrubal Uzani. No programa de hoje nós vamos falar sobre o NUPEMEC, o Sejusc e o funcionamento dos Centros Judiciários de Solução de Conflito dentro das políticas do Conselho Nacional de Justiça. Para a gente conversar sobre esse assunto, primeiramente eu vou conversar com o juiz de Direito do Estatuto, Dr. Atalá Correia, que é o coordenador do NUPEMEC, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território. Dr. Atalá, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, senhor. Uma honra. Quero lhe dar a palavra para que você possa, primeiramente, dar uma contextualizada sobre o que é o NUPEMEC e as políticas do CNJ para as soluções de conflito. Pois bem, muito obrigado. Queria agradecer primeiramente o convite que nos foi formulado para estar aqui no seu programa, fazendo esses esclarecimentos. É uma honra para mim poder participar e estar em contato também com todos os seus espectadores. Esse movimento da conciliação e da mediação é um movimento que ele vai ganhando a sua maioridade nesses últimos anos. E é importante a gente entender ele um pouco, até porque antes se falava muito de meios alternativos de solução de controvérsia, ou que envolveria a arbitragem, a mediação e a conciliação. Hoje se procura fazer uma separação mais clara teoricamente falando, entre conciliação e mediação, separando elas um pouco da arbitragem. Esses dois meios são essencialmente autocompositivos, ou seja, a gente não tem um terceiro que vá decidir. Então, o grande segredo é fazer com que duas partes em conflito conversem e se entendam. Dentro da discussão tradicional dos meios alternativos de solução de controvérsia, mediação e arbitragem sempre foram os patinhos feios, se a gente pudesse dizer assim. E a arbitragem sempre foi a estrela da discussão. Hoje em dia, esses dois meios vêm ganhando um pouco mais de importância. Eu explico por quê. Hoje é bastante claro que no Brasil nós temos cerca de 190 a 200 milhões de processos. É praticamente um processo para cada habitante do Brasil. Naturalmente, existem grandes litigantes, empresas, bancos e o próprio governo, mas mesmo assim é um número muito elevado de processos. Então, a partir dessa constatação de que o número de processos se eleva muito mais do que a capacidade de resolvê-los, do que a capacidade que o Estado tem de contratar juízes, construir fóruns e julgar processos, criar varas e montar a estrutura necessária para isso, se passou a discutir como é que poderia tentar uma solução para essa grande índice de litigiosidade. E é nesse cenário que surge o contexto da conciliação e da mediação. Passa-se a pensar na conciliação e na mediação como instrumentos para tentar dar vazão para esse grande volume de demandas. E por isso que a conciliação e a mediação vem para dentro do Poder Judiciário. Conciliação e mediação pode ser feita extrajudicialmente. E aí ser feito de forma privada. Mas no contexto dos centros judiciários é feito até trabalhando com a demanda de processo que já existe. Isso que é importante de entender. Pois bem, em certo momento o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, lança uma resolução. Ele já vinha há algum tempo estabelecendo a conciliação e a mediação como um dos seus pilares de atuação. Ele lança ou promulga uma resolução, que é a resolução 125, é importante para quem tem interesse nessa aprofundar no tema, que traça as diretrizes dessa política de conciliação e mediação. A resolução 125 determina que cada tribunal do país crie um núcleo permanente de mediação e conciliação, os chamados NUPEMECs. O que o NUPEMEC faz? O NUPEMEC traça as políticas
locais ou voltados para aquele Tribunal de Conciliação e Mediação. Então, dentro do grande universo de atuação que o Tribunal tem, o que vai ser priorizado e como vai ser feita a conciliação e a mediação. Nós vamos começar por onde? Essa resolução autoriza a conciliação e a mediação tanto na esfera civil, envolvendo civil, família, mas também autoriza a mediação, por exemplo, em processos criminais, onde isso é possível. Então, obviamente, o direito criminal não está focado nas pequenas causas dos juizados especiais criminais. O nosso tribunal, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, adotou uma estrutura onde o NUPEMEC está vinculado à segunda vice-presidência, ao desembargador Valdir Leôncio, que o senhor teve a oportunidade de entrevistar aqui no seu programa também. Então, juntamente com a segunda vice-presidência, o NUPEMEC no Distrito Federal traça as políticas. Mas o NUPEMEC não faz conciliação nem mediação, é um órgão administrativo. É um órgão Gestor, perfeitamente. Quem faz a conciliação e a mediação são órgãos locais, e aí você vai ter um órgão por fórum ou por comarca, dependendo do estado, que são chamados CEJUSCs, são Centros Judiciais de Conciliação e Cidadania. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para a gente contextualizar. Quem está nos assistindo, às vezes está ouvindo barulho, vendo algum movimento. Nós estamos dentro do CEJUSC, aqui no Fórum de Brasília, e por isso gravando sem querer atrapalhar em muito, já estamos atrapalhando um pouquinho, mas sem querer atrapalhar muito o movimento e o funcionamento do CEJUSC, e naturalmente contando com o contexto de um ambiente aberto em que muitas pessoas estão transitando e resolvendo seus problemas. Então, feita a contextualização, está explicado que você está ouvindo alguns ruídos aí em decorrência disso. Vamos em frente, Obrigado, doutor Luiz. Então, os CEJUSCs são órgãos que, dentro dessa organização todas, efetivamente fazem as conciliações e as mediações. Isso aí é muito interessante entender como os CEJUSCs funcionam para que a gente possa entender toda a razão da política que o CNJ vem promovendo. Antigamente, talvez muitos dos seus espectadores tenham ouvido falar dos mutirões de conciliação. O mutirão de conciliação ele se dava numa seguinte estratégia. Se uma determinada vara, um determinado conjunto de varas, escolhia um número de processos e começava a intimar as partes para que elas sentassem e tentassem renegociar os seus acordos. Tudo isso era feito sem estratégia e de uma forma quase primária. Esse é o primeiro momento. Foi o embrião de tudo isso, muito bem dito. A partir dessa experiência, se começam a medir também os índices de acordo. Tá? Verificar potencialidades. Então, só para você ter ideia, para ficar claro o que eu estou falando, aqui em Brasília, por exemplo, nós criamos inicialmente o CEJUSC de Brasília, que é esse onde nós nos encontramos aqui. Depois nós criamos, primeiro o CEJUSC de Taguatinga, o primeiro embrionário. Depois o CEJUSC de Brasília. Em certo momento nós criamos um CEJUSC que atende aos 7 juizados especiais de Brasília. Tradicionalmente, o índice de acordo de cada juiz, de todos os juizados em conjunto, era cerca de 22% dos casos que entram. Então, como se dava? O processo entrava, a pessoa fazia uma reclamação, o processo entrava, ele era distribuído para uma das 7 varas do juizado. O juiz, com o seu conciliador, ou com o seu funcionário, marcava uma audiência preliminar onde havia a tentativa de fazer o acordo. E assim se fazia o acordo em mais ou menos 22% dos casos, mais ou menos um pouco. A partir da criação do CEJUSC, voltado para os juizados especiais, o que aconteceu? Se unificou toda a estrutura dos 7 juizados de conciliação e se colocou um juiz, que é um colega nosso, que é responsável por supervisionar esse órgão, que não é jurisdicional, esse órgão CEJUSC, que é para favorecer a conciliação. Então, quem tem processo aqui em Brasília já deve ter visto, no juizado aqui de Brasília, deve ter visto o seguinte: você faz a reclamação no juizado e você automaticamente é convidado para uma audiência preliminar de conciliação ali no juizado mesmo.
quem recebe a inicial, então a inicial é distribuída para o Sejusc. É o Sejusc que marca a primeira audiência dos 7 juizados. Então aquela primeira etapa que cada juizado fazia, agora é tudo feito pelo Sejusc. Conjuntamente, feita conjuntamente pelo Sejusc. Então, o Sejusc recebe, autua o processo, marca a primeira audiência, cita a outra parte e a outra parte é convidada para... E isso fez aumentar substancialmente o número de acordos, ou seja, as soluções consensuais. Você tocou no ponto que é o mais importante dessa estratégia toda. O índice de acordo, a partir da implantação do Sejusc, o índice de acordo pula de 22% para pelo menos 33%. Então, para você ter ideia, hoje, cerca de 1.500 processos que são distribuídos para esse grupo de varas, 1/3, ou seja, cerca de 500, são resolvidos no âmbito do Sejusc. Certo? 1/3 dos processos de 1.500 pode reduzir para 2/3 que vai realmente tramitar na vara. E não é só isso, é importante você entender o seguinte, não é só o acordo que é bom. Quando não há acordo, também há um benefício coletivo aí. Pelo menos melhorou o diálogo. Melhora a tramitação do processo, melhora o diálogo e mais do que isso, o juiz, quando recebe o processo, já não se preocupa com a conciliação, ele já sabe que a conciliação foi tentada por uma equipe treinada para isso e que se ele não houve acordo é que realmente não houve possibilidade. Então o juiz recebe o processo após o acordo, então o processo é distribuído para o Sejusc que faz a primeira parte do procedimento, não houve acordo, o processo morre ali. Não houve acordo, o processo aí sim é distribuído para uma dos 7 juizados. O juiz se preocupa com o julgamento, se preocupa com a atividade que é essencialmente jurisdicional, que cabe julgamento antecipado, ele julga. É necessário prova, ele já marca a audiência de instrução e julgamento para poder ouvir as partes. Mas que milagre é esse, Asdrubal, que fez pular o índice de acordo? Aumentou em 50%. Aumentar em 50%. Então, justamente a conciliação e mediação trabalha com gestão. Então, a gente procura gerenciar melhor o trâmite processual. E a expertise, né? Mais apurada. E você passa, o Sejusc desenvolve, no PMEC, o Sejusc desenvolve uma questão importante, que é a técnica da conciliação e da mediação. Então, existem técnicas de diálogo, de conversa, de negociação, que se forem as pessoas souberem empregar, e digo isso, tanto os particulares quanto os advogados e os magistrados também, o Ministério Público, todos que estão envolvidos com a prestação judicial. O que mudou? O que foi a mágica? Não foi feito nada, foi dada a educação para a negociação. As pessoas aprendem a se expressar, aprendem a ouvir, aprendem a negociar aquilo que é interessante para si. A gente costuma dizer que a conciliação e mediação melhora em 3 aspectos do que uma solução judicial, uma sentença judicial. A primeira, se diz que a conciliação é mais barata. O segundo, se diz que ela é mais rápida. E o terceiro, se diz que ela é qualitativamente melhor. De fato, se você for imaginar numa audiência, e as técnicas, o que eu queria dizer é o seguinte, às vezes, quando você faz a audiência de conciliação na vara, o juiz não tem muito tempo para aquilo. Então ele marca a audiência de 10 em 10 minutos. Consorciando o tempo dele com uma série de outras atribuições. 20 minutos. Para você ver, as nossas audiências inicialmente eram 30 minutos. A gente percebeu que com um pouco mais de tempo, 40 minutos, o índice de acordo subia. Se você dá um pouco mais de tempo para a parte expor o seu problema, para a outra parte ouvir, para poder negociar, favorece o acordo. Libera suas emoções. Libera suas emoções. Então, um pouquinho mais de tempo. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai medindo o índice de acordo sistematicamente e observando onde que o procedimento pode ser melhorado. O trabalho de gestão, então, tem um peso significativo em detectar as melhores práticas para maximizar os resultados disso. Para você ver a que nível nós chegamos.
Então nós percebemos que se a gente tivesse uma equipe de conciliadores treinada, o índice de acordo melhorava. Isso efetivamente aconteceu. Nós percebemos que as audiências fossem um pouco maiores, o índice melhorava. Isso de fato foi implementado. Talvez aqui os seus espectadores possam ver depois, nós montamos um ambiente... Vocês vão ver logo, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês a estrutura do Sejusc aqui do Fórum de Brasília, para você entender que também em termos de gestão foi observado que modular os espaços de tal maneira a facilitar o encontro das pessoas, o diálogo, naturalmente manter o clima, a iluminação, etc. Todas as questões que possam gerar um conforto maior pode maximizar também resultados melhores. Aqui no Sejusc, o que a gente tenta fazer? A gente tenta receber bem o jurisdicionado. Ele chega, ele é recebido com água, ele é recebido por uma recepção e controla o tempo que ele fica, nunca para demorar muito. Então ele é rapidamente encaminhado para uma sala onde há uma mesa redonda, as partes sentem em pé de igualdade, diante de um preposto que foi treinado para fazer aquilo com técnicas de conciliação e mediação. Então as partes conversam. Então tudo isso melhorou índice de acordo. O que mais nós fizemos? Nós percebemos que havia grandes litigantes, então grandes instituições financeiras, companhias prestadoras de serviços públicos. O que nós fizemos? Nós começamos a fomentar parcerias com essas instituições, que a resolução 125 do CNJ também autoriza. Então nós chegamos para o banco, explicamos o que era o serviço, qual o escopo, a natureza, explicamos que aqui a gente não está obrigando ninguém a fazer acordo, não tem essa ideia de impor acordo, tem a ideia de facilitar acordo, que é bem diferente. E muitas instituições perceberam a vantagem disso e aceitaram que os seus prepostos, aqueles que muitas vezes chegavam com olhar duro, armados, iniciados para a briga, percebessem que às vezes tem uma postura um pouco mais leve, se pudessem ouvir e pudessem negociar, eles chegariam a um acordo melhor. De tal modo que muitas instituições fizeram um acordo com o Sejusc, de modo que elas passam no Sejusc, em certas vezes por mês, se dão por citados, ou seja, nós economizamos todo o trabalho do oficial de justiça, elas vão se dão por citados. Não só trabalho, mais tempo, porque a comunicação processual, historicamente, é uma das coisas que mais faz o processo atrasar. Ele se dá por citado, veja como toda coisa então, o Sejusc, que eu costumo dizer, é um grande espaço de gestão judicial, gestão de processo, é um grande espaço de inovação e ele aponta para o futuro do nosso processo. Então o que acontece? Ele se dá por citado, ele sai intimado, todas as audiências daquela instituição são feitas no único dia, ele já vem com a sua equipe autorizado a negociar, ele assume o compromisso de estudar o processo antes, para saber se pode haver negociação ou não, e ele sempre chega com 2 ou 3 propostas para poder tentar solucionar. Então, quando a gente consegue fazer um acordo com uma instituição dessa, o índice de acordo chega a 100% das pessoas que comparecem e sentam na mesa, de 80% a 100%. Então, esse é o grande segredo. E, de novo, voltando, por que se diz que é mais barato? 40 minutos você resolveu o problema. É mais rápido e, portanto, mais barato. Você não gasta meses, anos para resolver um processo. E, por fim, se diz que é melhor porque toda a conciliação ela é voltada para a estratégia de não polarização. Quer dizer, as partes, a gente procura, o conciliador procura demonstrar para as partes que ali, muitas vezes, os dois estão buscando o que é justo, o que é direito. E quando elas buscam o que é justo, o que é direito, muitas vezes elas se polarizam e não conseguem conversar. Então o conciliador busca despolarizar as partes e fazer com que elas pensem não que é justo, não que é direito, mas aquilo que é interessante. Então, dando um exemplo bastante simplório para ilustrar isso, então imagina, por exemplo, que as partes disputem sobre um terreno, determinado terreno, ou um determinado bem, um carro, um móvel, algum determinado bem. A solução judicial só pode ser de 2 tipos. Ou ele dá aquele determinado bem, aquele determinado terreno para uma parte, ou ele dá para outra parte.
E sempre sai um que venceu e outro que perdeu. Então um se sente justiçado e outro se sente injustiçado. Na conciliação, inúmeras alternativas são possíveis e eventualmente elas acontecem na prática. Eu mesmo já vi, por exemplo, duas pessoas que chegaram a um acordo e eventualmente dividiram a ocupação do lote no meio. Eventualmente essa prática é tolerada, eventualmente as partes pagam. Ou negociam um aluguel, negociam a venda do terreno e divisão do preço, negociam a compra do terreno. Assim, todos os dois saem ganhando. E quando eles percebem esse outro mundo de possibilidades que jamais poderia ser entregue isso, e eles começam a perceber, então às vezes a necessidade da pessoa não é o terreno, a necessidade da pessoa é o dinheiro que o terreno. Ele deixa a ideia binária, certo ou errado, e passa a ter uma ideia hexadecimal de que existem múltiplas possibilidades. Exatamente. Então tudo isso que a política fomenta, ela fomenta com o escopo de aliviar a carga de processos que já existem no judiciário. Então nós trabalhamos com os processos que já existem, esse é o nosso trabalho primordial. Então todos aqueles que têm interesse em levar o seu processo com a tentativa de conciliação, basta que indicar isso para o Sejusc. Doutor Atalaia, a gente está chegando na parte final do nosso programa. Para a gente fechar, vou lhe dar a palavra para as considerações finais, mas já vou lhe emendar uma última indagação para que você possa então comentar um pouco sobre ela. Nós vivemos um momento em que é necessária a transformação da cultura. O judiciário já reconheceu que está estrangulado por processos, o Estado reconhece que só investir na expansão do judiciário não é resolver problemas, é apenas empurrar o problema com a barriga e acrescentar ainda mais dificuldade ao longo de tudo isso, e que é preciso reinventar toda a forma de encarar a gestão do problema, uma reengenharia de tudo isso que se faz com boas ideias, com criatividade, com boa gestão, naturalmente com boa vontade e preparação das pessoas, e por isso até eu sei que vocês trabalham também para formação de prepostos das empresas, para que possam chegar aqui com um espírito diferente a lidar com o conflito. Mas nós estamos vivendo agora um momento que antecede a vigência de um novo Código de Processo Civil, e que é um código que de alguma maneira fomenta ainda mais as soluções de consenso. E vocês estão se preparando para encarar essa nova realidade que deve fazer crescer ainda mais a atuação de vocês? Sim, Arthur, obrigado pela pergunta. É interessante ver nascer esse novo Código de Processo Civil, porque inicialmente a ideia da conciliação não estava muito casada com ele nas primeiras versões, mas a partir de determinado momento, sim, as ideias passam a ser casadas. Então, esse modelo, por exemplo, do juizado, passa a ser um paradigma que pode ser ampliado de uma forma muito maior, porque o procedimento muda para favorecer a conciliação, para favorecer uma audiência de conciliação no começo do processo. Então, sim, a partir do momento que começou a ficar claro para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal que o novo código seria aprovado, sim, nós começamos a perceber que o Sejusc e o movimento todo da conciliação e da mediação passaria a ocupar um papel bem mais central. A gente trabalha assim com essa perspectiva, e por isso que no programa que o senhor entrevistou o desembargador Valdir, ele pôde mencionar a abertura de vários centros de conciliação e solução de controvérsia. Os nossos principais fóruns em Brasília são Brasília, Taguatinga, que já tinham Sejusc, mas Ceilândia também, abertura que não tinha, que agora vai ter. Que não tinha, que vai ter. Então, doravante, a partir da vigência do Código de Processo Civil, o serviço vai ser ampliado e praticamente todos os judicionados devem entrar no judiciário pela porta da conciliação, né? Que eu acho que vai significar, ou vai trazer um êxito grande, vai difundir largamente. E quem sabe possa ajudar na reeducação das pessoas, de entender que depois, até antes mesmo de entrar no judiciário, já possam ter uma postura diferente de diálogo, diretamente na negociação com as outras partes, para que elas possam evitar o grande é muito interessante e importante isso que você mencionou. O judiciário não quer trazer a conciliação e a mediação
para dentro de si. Ele quer ser o vetor de fomento da conciliação e da mediação, para que ela passe a ser adotada por toda a sociedade. Nesse ponto, programas como o seu são exemplares e favorecem muito isso. Nós estamos preocupados em difundir essa cultura de modo que as pessoas não precisem vir ao judiciário para resolver os seus conflitos. Nós estamos falando de empoderamento das instituições civis. É um projeto muito maior do que um projeto de resolver o problema de muitos processos judiciários. Nós estamos levando isso para as escolas de direito, escolas de segundo grau, nós estamos levando para a sociedade civil. A sociedade começa a se organizar formando centros de conciliação e mediação, e assim a coisa caminha. A gente, como foi mencionado também na entrevista que o senhor tomou com o desembargador Valdir, nós estimulamos conciliações pré-processuais. Nós começamos com as processuais, começamos preocupados com os nossos processos, no estoque. Mas a gente começou a perceber que muitas vezes aí a cultura começa a difundir. É interessante você perceber. Tem advogados que chegam para a gente e falam assim: eu vou distribuir 2.000 processos na semana que vem. Em vez de distribuir esse processo, por que a gente não tenta uma solução pré-processual? Não é melhor isso? É melhor para mim, que eu não vou recolher custo? Não, melhor para todo mundo. Melhor para todo mundo. E a partir daí a gente vem fomentando o pré-processual. Doutor Lá, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que quem pôde nos assistir no programa de hoje teve uma ideia maior ainda do significado e da importância das soluções consensuais de conflito, seja conciliação, seja mediação, do trabalho do NUTEMEC, das políticas do CNJ e do funcionamento dos serviços do Instituto Federal. Nós agradecemos ao Tribunal de Justiça por essa oportunidade, por aceitar. A gente está aqui e você vai ver as imagens aí passando para você da estrutura, e quero agradecer a você também por sua audiência e dizer que nós estamos aqui aguardando a sua interação. Meu e-mail está aparecendo na sua tela. Por favor, interaja comigo. Mande sua crítica construtiva, sua pergunta, sugestão de pauta, e qualquer comentário elogioso ou crítico eu quero receber também. Por favor, estou te esperando. No mais, você já sabe, me encontra aqui toda segunda e quinta no Momento Arbitragem. Até o próximo programa. Grande abraço para você.